Crer na morte de Jesus é importante, porém crer na sua ressurreição é essencial. A fé cristã, sem a ressurreição de Jesus, é como todas as outras. Ela tenta resolver os conflitos da humanidade. Crer na ressurreição de Jesus nos dá um novo vigor. Ao olhar para a sepultura e ver que ela está vazia, nós temos a garantia de que o nosso destino final não é a morte. Alegre-se, porque você vai viver. Olá, tudo bem? Chegamos à oitava noite de companheirismo, oitava noite de reflexões na Bíblia, na semana de Páscoa. Nossa semana Restaurados em Cristo nos proporcionou muitas reflexões a partir da Palavra de Deus e o nosso maior desejo é que você tenha sentido e mais do que sentido, crido que a bênção de Deus e a salvação de Deus está disponível para você também. Obrigado pelo nosso companheirismo, nossa companhia aqui, que a graça de Jesus continue te envolvendo aí em todo o tempo, tá bom? Eu acho que a gente vai precisar avançar. Eu estou muito resistente a largar, a deixar aqui e parar nossa parceria. Eu acredito que em algum momento você vai ter novidade e nós vamos ter condições de seguir aí com essa parceria aqui, tá bom? Nós estamos elaborando, estamos trabalhando nisso e muito em breve nós poderemos participar de mais momentos como esses juntos, porque ele é muito prazeroso, eles são muito agradáveis. E eu quero que de fato se estenda os efeitos dessa semana Restaurados em Cristo, que esses efeitos se estendam para a sua vida e para a sua família também, tá bom? Bom, chegamos à noite em que precisamos refletir em um elemento fundamental da vida e ministério de Jesus, que é a sua ressurreição. Conforme a Larissa introduziu aqui, se Jesus apenas tivesse morrido, ele não seria melhor do que os líderes, as divindades de diversas religiões, porque ele teria morrido e teria permanecido na sepultura. E então a gente teria até uma perspectiva de que teríamos sido perdoados, mas nós não teríamos perspectiva de que os tufões, os terremotos, as pestes, as doenças, as enfermidades acabariam. A gente viveria aqui com a senso de perdão, mas sabendo que a morte chegaria, porque nem o próprio Jesus teria vencido a morte. Portanto, a ressurreição é um elemento fundamental da fé cristã, que inclusive a diferencia de todas as outras religiões. Afinal de contas, Jesus não foi apenas um mártir. Ele se tornou o Salvador ressurreto, porque ele venceu o maior de nossos inimigos, que é a morte. Certa vez, 4 amigos estavam conversando num funeral e um deles perguntou aos outros 3: o que vocês desejam que seja dito sobre vocês no funeral de vocês? Um deles respondeu: olha, eu gostaria que dissessem que eu fui um bom marido e um excepcional médico na minha área de atuação. O outro disse: eu gostaria muito que se lembrassem de eu ter sido um ótimo professor para os meus alunos e também um bom pai para os meus filhos. E o terceiro disse: eu gostaria que eles dissessem: olhem, ele está se mexendo. Engraçado, não? Você gostaria de que alguém no seu funeral dissesse que você está se mexendo, indicando então que você estaria vivo? Se essa história é cômica ou não, todos nós gostaríamos de ter a solução para a morte, não é? Inclusive, há na sociedade científica uma técnica que se utiliza da criogenia. A criogenia são técnicas da comunidade científica que trabalham com temperaturas abaixo de 150 graus, ou seja, 150 graus negativos. A criônica se apropria da criogenia e então faz aplicações sobre a vida ou sobre a morte humana, na tentativa de que pessoas que morreram fiquem conservadas de tal forma a ponto que elas possam voltar à vida quando no futuro a tecnologia permitir. A criônica, portanto, ela oferece um tipo de esperança para as pessoas que já morreram, porque, segundo essa pseudociência, as pessoas poderão voltar à vida quando as tecnologias forem avançadas o suficiente. A criogenia, junto com a criônica, elas tentam solucionar o maior dos inimigos humanos, que é a morte.
E, como nós sabemos, a ciência não é capaz de reorganizar células que possam trazer à vida um ser humano já morto. E a gente precisa voltar, então, nossos olhos para algum lugar ou para alguma pessoa que seja capaz de garantir que a morte seja vencida e que os nossos corpos inertes não permaneçam para sempre na sepultura. As civilizações antigas, elas sempre tiveram o costume de sepultar seus reis e nobres em lugares sagrados ou em lugares especiais. Você tem um exemplo disso, por exemplo, as pirâmides do Egito, o Taj Mahal na Índia, você tem os túmulos sagrados da dinastia Ming na China, você tem aquele local onde está Lenin, na Praça Vermelha em Moscou, o túmulo sagrado de Lenin em Moscou, na Praça Vermelha. Enfim, nós temos diversos lugares, monumentos no mundo onde as pessoas estão sepultadas. E esses lugares se tornaram sagrados. Mas um fato que diz respeito ao túmulo de Jesus em relação aos outros é que todos os outros ainda têm os restos mortais daqueles que ali foram sepultados. Esses lugares são sagrados por quem está lá e porque nos túmulos de nossos queridos estão pessoas que nós amamos. Mas no túmulo de Jesus não há ninguém. O túmulo de Cristo está vazio. E aquele túmulo vazio é a nossa certeza de que as sepulturas do presente não poderão conter, aprisionar para sempre o corpo daqueles que descansam em Cristo. Afinal de contas, segundo é a nossa esperança, quando Cristo vier, Ele vai devolver a vida àqueles que dormiram, ou seja, que morreram crendo. Para a nossa reflexão de hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia em João no capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos, eles vão aparecer aí para você na sua tela, você pode acompanhar com a gente. João capítulo 20, e nós vamos ver então o momento histórico, icônico, momento fundamental da ressurreição de Jesus, e nós vamos tirar daqui algumas lições. Por favor, abra aí em São João, capítulo 20. Verso 1, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi até Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Aqui um parêntese para você. Quem está escrevendo esse evangelho é João. Esse outro discípulo a quem Jesus amava é o mesmo João que escreve o evangelho. Ele coloca na terceira pessoa por uma questão de decência, de ética, para ele não falar, eu fui com Pedro. O evangelho de João é escrito por João e é o mesmo João que está tendo essa experiência aqui. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo. Quem é esse outro discípulo? João. E foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, no caso João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus.
Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Esse é o texto para a nossa reflexão de hoje, essa é a história da ressurreição. Naquela sexta-feira, quando Jesus morreu, próximo das 3 horas, algumas pessoas estiveram ali presentes. Nicodemos, uma alta autoridade da liderança judaica. Também estava presente um homem chamado José, da cidade de Arimateia, que inclusive era dono da sepultura onde Jesus foi posto. Maria estava ali acompanhada de outras mulheres. Eles levaram o corpo de Jesus para a sepultura e essas mulheres foram juntas para conhecerem o local e voltaram para casa, porque não era lícito, segundo a tradição judaica, embalsamar um corpo nas horas do sábado. Elas voltaram para casa. Passou todo aquele angustiante sábado, porque afinal de contas o grande mestre Jesus havia morrido, e então no domingo cedo Maria vai ao sepulcro para poder embalsamar o corpo. Ou seja, esse é o contexto no qual essa história ocorre. E aqui nós temos 3 personagens para destacar. O primeiro deles é o próprio Pedro. Pedro e João, quando ouviram a notícia de que Jesus não estava na sepultura, eles saíram disparados. João, por ser mais novo, talvez tivesse mais vigor, se é que se pode considerar assim, correu mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João chegou, parou à porta, mas não entrou. Pedro chegou um pouquinho depois e já entrou à sepultura e viu que ali estava o lençol e também a faixa que havia sido envolvida na cabeça de Jesus. E aqui nós temos a configuração dessas personalidades. Maria voltou com eles e estava ali naquela cena também. Pedro entra, Pedro observa. Pedro, portanto, é o tipo de gente, é o tipo de perfil que está sempre atento aos fatos. A Bíblia lá em Lucas capítulo 24 vai dizer que quando Pedro entrou, ele ficou imaginando o que teria acontecido. Você conhece as pessoas assim? Talvez a sua mente funcione assim, né? A gente vê um fato, a gente observa algo e a gente começa a processar o que aconteceu, por que aconteceu. Pedro, então, estava atento aos fatos e ele começou a imaginar o que teria acontecido. Pedro representa as pessoas que têm fé, elas creem, mas elas são lentas em reagir em função dessa crença. Elas até sabem que é a verdade, mas elas demoram tomar a verdade e aplicar ao seu próprio coração. Pedro é um modelo das pessoas que até acreditam que Jesus tem poder para transformar, mas elas acabam se deixando levar pelos fatos do presente, nos quais as pessoas morrem, nos quais as pessoas ficam doentes, e aí elas acabam se questionando. Será que é possível mesmo acabar com toda essa dor? Elas olham para o seu passado e veem muito erro, muita tristeza. Elas olham para o presente e talvez não consigam enxergar muita mudança e não conseguem, portanto, visualizar um futuro brilhante, um futuro diferente. Pedro é esse tipo de gente que se atenta aos fatos. Ele correu, ele estava lá, ele acredita, ele sabe o que aconteceu, mas ele então fica imaginando o que teria acontecido. Existem pessoas que agem assim. Eu lembro-me de uma história de uma pessoa que não teve paciência para ter a comprovação dos fatos. Não teve paciência, assim como Pedro, de esperar até o ponto de ter a completa resposta. Um jovem herdou de seu tetravô uma pulseira muito valiosa e com um valor sentimental muito grande também. E então usou numa ocasião especial, num jantar, e acabou esquecendo essa pulseira em cima da mesa do restaurante. Quando chegou em casa, ele se percebeu que havia esquecido, ligou ao restaurante e disse para o atendente: olha, eu esqueci uma pulseira muito importante para mim, você pode conferir se está aí?
E o atendente prontamente disse: fique tranquilo, senhor, vou analisar e então te dou a resposta. E aquele atendente, com toda a dedicação, foi lá, procurou a pulseira e achou. E feliz, voltou para dar a resposta. E quando ele pega o telefone para dar a resposta, o telefone estava mudo. A pessoa do outro lado não tinha tido paciência para aguardar a resposta e desligou o telefone antes que a resposta chegasse. Aquela pulseira, diz o conto, nunca foi buscada. Existem pessoas como Pedro, que viram as costas, segundo o que diz Lucas no capítulo 24, no verso 12 e verso 13. Viram as costas e voltam para casa. Pedro voltou para casa imaginando o que tinha acontecido, pensando nos fatos, e por isso ele acabou por não ver Jesus naquele momento. João é a segunda figura que aparece aqui. João correu mais. João chegou e parou à porta. Não entrou imediatamente. E a Bíblia diz no texto que nós lemos que João, verso 8, 20, verso 8, que João viu e creu. João não precisava de muitos fatos. João viu e creu. Ele creu no que Jesus havia descrito, que ao terceiro dia ressuscitaria. Ele creu que ele era poderoso para vencer a morte. João representa aqui aquelas pessoas que, diante das mínimas evidências, conseguem dizer sim para Jesus. Elas não precisam de muitas descrições, elas não precisam de muitas coisas, elas creem. Como eu disse para você num dos dias dessa semana, a crença é um dom que Deus dá para todas as pessoas. A crença é um dom que Deus te deu, você é capaz de acreditar. João viu e creu. João sabia que Jesus ressuscitaria. E quando ele olhou aquele túmulo vazio, ele não imaginou que alguém tivesse tirado o corpo, ele não imaginou que pudesse ter entrado na sepultura errada. Ele viu e creu no que Jesus havia dito. A terceira personagem é justamente Maria. Maria ficou ali com os olhos lacrimejantes, até que ouve dos lábios do próprio Jesus: Maria, Maria. Essa voz era inconfundível. Maria viu Jesus. Ela volta para casa, comissionada pelo Mestre, e ela conta para todo mundo: eu vi Jesus. Essa mesma Maria é a irmã de Lázaro, cuja vida fora restaurada por Jesus. Lázaro, lá em João capítulo 11, estava morto, sepultado. E então Jesus chega e diz: Lázaro, saia para fora. E o irmão de Maria fora devolvido à vida. Ele fora restituído à sociedade, fora devolvido ao convívio de sua família. Maria viu Jesus ressuscitando Lázaro e agora ela viu Jesus ressuscitado. A ressurreição de Cristo significou muito para Maria, significou muito para João e muito para Pedro. A ressurreição de Jesus precisa significar tudo para você. Aqueles que creem em Jesus não precisam temer a sepultura fria, porque aqueles que têm o coração em Cristo sabem que a morte nada mais pode fazer do que embalar o corpo do crente para que ele aguarde a ressurreição quando Jesus vier. Jesus não é um super-herói, Jesus não é um semideus, ele não é um Marte, ele não é um líder religioso, ele é simplesmente Deus, que desceu à sepultura, guerreou no mais profundo abismo, lá tombou, mas lá venceu e de lá ressurgiu com o troféu da vitória. A ressurreição é a garantia que não só você será perdoado, mas é a garantia de que você vai viver para sempre. Afinal de contas, Jesus venceu a sepultura. O que você responde diante disso? Qual desses três perfis traçados aqui hoje é você? Você é um Pedro que espera os fatos? Você é um João que crê? Ou você é uma Maria, um perfil de Maria que olha e vê Jesus? Por que choras? Por que você teme? Olhe para Jesus e você vai viver. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Que mensagem formidável, que notícia poderosa.
aquele que crê, ainda que morra, viverá. Paulo, crendo nisso, escrevendo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, verso 16, diz que ao ressoar da última trombeta, ao ouvir a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O mesmo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, que a morte é impotente para segurar, para segregar os filhos de Deus. O mesmo Paulo vai dizer também que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Seria vã a nossa fé. Mas Ele ressuscitou e isso dá substância à fé do cristão. Dá a certeza de que este corpo mortal será revestido de incorruptibilidade. Esta vida fraca e frágil será revestida de poder. No abrir e fechar de olhos, você será transformado, porque a sepultura daquele a quem você serve está vazia. Ela não foi forte o bastante para prender o príncipe da vida e, portanto, o Rei do Universo vai dar vida eterna a todo aquele que crê. Eu creio que você tem o seu coração aberto. Eu creio que Jesus vai chamar você para viver eternamente. Eu creio que Ele em breve vai voltar. E quando esses céus se abrirem, as sepulturas dos filhos de Deus também se abrirão e eles retornarão à vida incorruptíveis. Nós, os vivos, os que estivermos vivos nessa ocasião, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E então, estaremos para sempre com Jesus. Por que isso é possível? Porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou por você. Ele chama você. Ei, não está na hora de abrir o coração para Jesus? Não está na hora de quebrar os fatos científicos, de deixar de lado a descrença, de deixar de lado a dúvida, de deixar de lado a lentidão em responder, conforme Pedro? Não está na hora de crer? Não está na hora de ver a Jesus? Que você tenha essa experiência, que a Bíblia lhe seja um alicerce poderoso, para que você seja feito um filho do Deus Altíssimo. Que Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abraço.